Hoje tem dicas para passar em entrevista técnica usando exemplos reais. Não perde essa, vem comigo. Vamos pular direto para a questão, vem comigo. Olha aqui na minha tela. O problema chamado soma de dois números. O problema diz o seguinte: você vai receber um array de inteiros e vai receber um valor à parte, que seria um alvo da soma. Você precisa retornar se dois números dessa lista, eles somados, vão conseguir chegar no valor exato desse valor do alvo da soma. E aí tem mais algumas informações que você pode assumir que sempre vai ter uma solução. Você também não pode usar o mesmo elemento duas vezes e você pode retornar os elementos em qualquer ordem. Então vamos continuar. Eu coloquei uma proposta de solução aqui. Eu tenho essa lista com 12 elementos. Eu vou iterar sobre todos os elementos, tanto no índice i quanto no índice j. Aqui vão ser dois loops aninhados. O i vai ficar no índice 0 e o j vai passar em todos os índices da array. E vai ver se, somados dois, existe alguma combinação que vai dar 13, que essa é a nossa soma alvo desse exemplo, beleza? O valor certo é esses dois aqui, ó, 44 e menos 31, que dá 13. Então, por exemplo, o i a 23 e o j a 43 somados dá 46, é maior do que 13. Então, a próxima soma é o i manter nesse 23 e o j pular uma casa para a direita e ser 11. 23 mais 11 dá 34, é maior também. O j depois pula mais um pouco até ao final e depois o i pula uma casa para a direita e vem para 43 e o j vem aqui para posição 11. Assim que você tiver alguma linha de raciocínio, você já pode começar a pensar em voz alta, que nesse processo você vai mostrar para o seu entrevistador que ele precisa saber como que você está desenvolvendo essa questão. Qual que é o problema dessa implementação? Ele vai executar inúmeras operações para identificar quais são as probabilidades de dois números darem 13. Isso vai dar 12 vezes 12 aproximadamente, vai dar 144 operações. Vai ser menos por causa que o i ele anda, então o j ele não anda todas as vezes, por todos os elementos. Ele anda por 11, depois por 10, por 9, por 8, por 7. No pior cenário, a gente vai ter que rodar todos esses elementos aqui e não vai nenhum ser retornado. No melhor cenário, seria que nesses dois primeiros elementos somados já desse 13, a operação já parava ali. Então a gente fez uma análise que no melhor cenário ele vai rodar instantâneo e no pior cenário ele vai rodar como se fosse uma operação ao quadrado, porque são loops aninhados. E por que eu disse essa operação ao quadrado? Existe uma forma de você analisar o algoritmo antes de implementar, chamada Big O Notation. Ela é muito legal de você aprender. Eu tive que dominar essa técnica e você também precisa para conseguir passar em entrevistas e conseguir mostrar que você consegue analisar os algoritmos antes mesmo de implementar. Se a implementação que eu vou utilizar, ela é uma boa implementação. Olhando para cá, vão ser tantas operações executadas que seria legal a gente achar uma outra operação, um outro algoritmo. Nessa análise do Big O Notation, a gente sempre olha para o pior cenário. A gente já conversou sobre o pior cenário. E a gente olha a operação que mais custa. E ela está sendo Big O, é esse Ozão aqui, de n ao quadrado. Esse n são os números de elementos que a gente recebeu nessa array aqui, né? Então, a gente recebeu 12, aproximadamente seria n ao quadrado, então seria 144 operações. Então, essa é a complexidade de tempo. A complexidade de espaço já é diferente, ela é constante. Eu não estou usando espaços adicionais exagerados aqui nesse problema. Eu estou apenas criando algumas variáveis que vão ser espaço constante durante a execução desse algoritmo. Olha como ficaria essa solução 1 implementada. Então, aqui eu recebi essa array, essa soma-alvo. Então, como eu disse para vocês, eu estou executando um for sobre todos os elementos da minha array e um for aninhado aqui, que também roda por toda a minha array, só que ela começa a partir do elemento i mais 1, que é para causar aquele efeito de combinação. Se nessa combinação desses dois elementos eu conseguir somar e dar o mesmo valor da minha soma-alvo, eu já retorno e para o algoritmo. Se não, eu executo os dois
loops alinhados e no final eu retorno uma array vazia. Olha só se eu fizer o teste de mesa. Quando o I está 0, o J está 1, a soma corrente fica 66, a soma corrente é diferente da soma alvo, e aí eu vou incremento para o I0, J2, a soma fica 34, e aí não bate com o 13 que eu quero, e vai somando 0, e 3, 0, e 4, 0, e 5, vai indo, até que eu chego no 3 e 11, que é o último elemento da array, esse 99, que dá 45, junto com o 45 junto com o menos 99, e por fim, o I é que dá esse 44 e menos 31, que dá menos 13 e verdadeiro. Aqui tem bastante operação intermediária acontecendo. Isso significa que a gente realmente viu que essa operação custa bastante. Vamos ver uma segunda proposta de solução para esse problema. Bom, dá uma olhada nesse algoritmo aqui. É a mesma lista e o mesmo número alvo aqui da nossa soma. E a proposta aqui é eu criar essa hash table aqui. Ela vai me ajudar a conseguir encontrar a combinação dos elementos sem precisar de um for adicional. Então, o que eu faço? Eu vou estar passando por todos os elementos dessa lista uma vez. O índice que vai estar iterando vai ser o i. E aí a ideia é o seguinte. Eu começo aqui no i e falo 13, que é o meu número alvo, essa target sum, menos esse número i, que é o valor 23. Ele dá quanto? Ele dá menos 10. O que isso significa? Que se eu tivesse um número menos 10 nessa lista, esse 23 aqui, junto com esse menos 10, daria 13. Então, essa é a fórmula que a gente encontrou para conseguir chegar em um cálculo. Como não tem nenhum menos 10 inserido nessa hash table aqui, tá? Como não tem nenhum, então ele verifica que não tem nada, então ele pula para o próximo. Então ele vê 13 menos 43 dá menos 30. Existe algum menos 30 já inserido nessa lista? Não tem. Então eu adiciono o 43 na lista, assim como já adicionei o 23. Pula para o 11. 13 menos 11 dá 2. Tem algum 2 nessa lista? Não tem. Então eu adiciono o 11. 45. 13 menos 45 dá menos 32. Tem algum menos 32 na lista? Não tem. Próximo. Vamos ver o 44. 13 menos 44 dá 31. Tem algum 31 inserido nessa lista? Não tem. Próximo. 31. 13 menos 31 dá menos 44. Opa, nós acabamos de adicionar 13 menos mais é 44 positivo. Aqui tem um erro aqui, é 44 positivo. Tem um 44 adicionado aqui? Tem 44. Então a gente para aqui. Vocês perceberam qual que é a ordem de grandeza desse algoritmo? A gente só roda uma vez por essa lista. A gente não vai ter loops alinhados, que isso já reduz bastante a ordem de grandeza nesse nosso algoritmo. A gente percebe que ele tem uma grande vantagem em tempo de execução. Porém, como vocês podem ver, eu precisei de criar essa hash table. O legal da hash table é que todas essas perguntas que a gente faz para ver se o elemento está contido dentro da hash table, eles usam tempo constante, então a gente não precisa se preocupar muito com isso agora. Porém, a gente tem que armazenar todos esses valores, que são os mesmos valores que a gente tem aqui, a gente armazena nessa lista. Nosso tempo, na complexidade de tempo, ficou n é linear, e a complexidade de espaço ficou n também. Então a gente vai ter que armazenar todos os elementos que a gente tem na lista, a gente vai ter que armazenar também nessa hash table. Assim que ficou a implementação, a gente criou esse mapa, tá, de somas. A gente vai iterar sobre o nosso array, e para cada elemento ele vai subtrair da nossa soma alvo menos o número do nosso elemento em questão, e essa vai ser a nossa soma em potencial. A gente vai dar uma olhada no nosso hash table, se existe essa soma em potencial lá. Se existir, eu já retorno a soma em potencial e o número. Se não, eu coloco o meu número lá nessa hash table. Se nenhum dos elementos tiver essa soma em potencial, então a gente retorna vazio. Então, olha só, o número de operações reduz bastante no nosso exemplo.
o i no zero, ele tem o número 23, e a soma potencial é 13 menos 23, que dá menos 10, e não tem menos 10. Depois o 1 é 43, a soma potencial é menos 30, e aí não contém. A 2 é 11, o potencial é 2, não contém. Até que a gente chega no quinto elemento, que o número é menos 31, a soma em potencial é 44 positivo, aqui a gente errei novamente, e aí ele contém. Então, você vê que foram 6 operações, muito menos. A gente precisa analisar sempre o pior cenário, nunca se esqueçam disso. Não adianta olhar o melhor cenário, não. O pior cenário seria se eu tivesse que passar por todos os elementos e não existisse nenhum elemento que na soma desse esse valor. E nesse caso, a gente teria que rodar todos os elementos da lista, e isso é uma operação linear. Vamos ver uma terceira solução. Olha visualmente. A primeira coisa que eu tive que fazer foi pegar essa lista e ordenar. Então eu fiz uma ordenação do menor para o maior, e a ideia desse algoritmo é o seguinte: como os números estão ordenados, então eu vou pegar os números das extremidades e vou fazer a soma dos dois. Então menos 99 com 500, ele dá 401. 401 é maior ou é menor que 13, que é a nossa soma-alvo? 401 é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponteiro da direita, que é esse 500, e vou mover para a esquerda. Porque eu sei que como esses números estão ordenados, então eu vou conseguir um número menor do que o número que eu consegui anteriormente, que foi 401. Então, menos 99 com 120 dá 21. 21 ainda é maior que 13. Então, a gente, de novo, desloca o ponteiro da direita uma casa para a esquerda, porque assim a gente vai conseguir um número menor que o número anterior. Menos 99 com 76 dá menos 23. Menos 23 é menor que o número 13. Então agora a gente precisa de um número maior. Então agora a gente vai deslocar o ponteiro da esquerda para uma casa à direita. Menos 31. Então menos 31 com mais 76 dá 45. Ou seja, um número maior que esse número alvo. Então agora a gente tem que chegar a um número um pouquinho mais para baixo. Então a gente de 76 vai baixar para 45. Então, menos 31 mais 45 dá 14. 14 é maior do que a nossa soma. Então, a gente vai ter que conseguir um número um pouco mais para baixo. Desloca a casa da direita uma casa para a esquerda, nesse 44, que a gente sabe que é a nossa solução. E o menos 31 é a nossa solução. Menos 31 com mais 44 dá 13. Chegamos na nossa solução. Olha que legal. A gente não precisou de armazenar nenhum elemento, um hash map, uma lista, então a gente teve custo de armazenamento constante. E qual que é o nosso custo de execução? No outro que a gente conseguiu foi linear. Nesse agora foi n log de n, que é como se você tivesse rodado linear, só que cada operação linear você rodou uma operação logarítmica. Ela é chamada de linearítico. Mas aonde que isso foi rodado? Na ordenação. Uma coisa que é importante na análise do Big O Notation é que você só considera a operação que mais custa no seu algoritmo. Então, mesmo que a gente tenha usado linear, a gente não vai considerar mais esse linear, a gente vai considerar apenas essa linearítmica aqui que a gente utilizou na ordenação. Então, olha só que bacana, vamos lá. Então, a complexidade foi grande O, né, o Big O de n log de n. Então isso aqui existe uma justificativa para isso. Eu não vou passar por isso agora, mas uma ordenação no melhor cenário ela executa n log n. E a complexidade do espaço foi constante. Olha que legal, a gente melhorou em relação ao anterior o espaço e a gente piorou um pouquinho aqui por causa dessa ordenação, ok? Olha como ficaria esse exemplo. Então, a gente ordenaria a nossa array. Para começar, teria o ponteiro da esquerda, o ponteiro da direita. O da esquerda começa no primeiro elemento e o da direita começa no último elemento. E eu vou fazer uma iteração até que esses elementos se cruzem. Quando eles se cruzarem, a gente para aqui a nossa iteração. A gente pega o valor da array que está com o elemento da esquerda e o valor da array que está com o elemento da direita. Confere a soma e verifica se ele é igual à soma esperada. Se ele for igual, eu já retorno
Se ele não for igual e o valor que eu somei for menor do que o elemento esperado, eu incremento da esquerda de 0 para 1, aqui ó, left mais, e opero de novo. Faço de novo a soma, comparo com o valor, verifico se eles são menores ou maiores. Se ele for maior, aí eu pego o índice da direita, reduzo em 1, e aí eu faço a operação tentando achar o valor. E aqui a gente dá uma performance bem legal no nosso algoritmo. Não usa espaço, tá? A gente está usando só espaço constante, que é o quê? Essa variável left, essa variável right. Por que a gente chama constante? Por causa que a gente não está usando um espaço variável, um espaço que seja proporcional, por exemplo, ao número de elementos do array, ok? Quando a gente fez a solução 2, a gente usou espaço equivalente ao mesmo número de elementos do array, ok? Aqui a gente rodou uma operação linear, aqui é a operação de n log n, e é a operação que mais custa da nossa operação. Vamos aqui então para a nossa tabela de comparação. Aqui foi feito todo o processo, você vê que foram poucas, só 6 operações. Essa aqui é a nossa array inicial, ok? E essa aqui de baixo é a nossa array ordenada, e aí a gente conseguiu fazer a operação em cima dela. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico diz muito. Big O constante, ou Big O de 1, ou Big O de logarítmico, eles são os algoritmos mais escaláveis que existem. Se você conseguir fazer um software que utilize essas duas operações, você não vai ter problema com escalabilidade. E conforme você vai subindo aqui nessa escala, o seu algoritmo vai ficando cada vez menos escalável e, dependendo do número de elementos, não consegue viabilizar o processamento. E isso vai criar um problemão. Só vou passar aqui uma por uma. Então, esse Big O 1 é constante, essa Big O de log n é a logarítmica, essa O de n é linear. Não se esqueçam, tá, pessoal? Todo esse n aqui, ó, são o número de elementos que a gente está recebendo como parâmetro da nossa função ou do nosso algoritmo, tá ok? N é linear, então o nosso algoritmo ele executa tantas operações que são proporcionais ao número de elementos que eu recebo, tá? Então, temos aqui a Big O de n log de n, que é o linearísmo que a gente conversou agora. Essas outras aqui, pessoal, já são operações que inviabilizam bastante. Olha só, n ao quadrado. Lembra que a gente, na primeira solução, veio para essa execução aqui? E a gente conseguiu abaixar para n, depois a gente fez uma outra com n de log de n. Essa outra aqui é 2 elevado a n. Então, quanto maiores o número de elementos forem, maior é a potencialização aqui da nossa operação. E depois esse outro aqui é o n fatorial, que já é um algoritmo bem mais complexo. Só permite poucos elementos serem processados nesses algoritmos que são fatorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de exercício é um exercício que você precisa fazer bastante antes de você fazer uma entrevista aqui para empresas do Canadá. As empresas de tecnologia, elas têm vários algoritmos que eles aplicam. Esse aqui é um algoritmo bem simples, tá ok? Eu mostrei 3 possíveis abordagens e mostrei como que você pode chegar na solução. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus. Be safe and don't stop moving.